de formação de profissional de Feng Shui, hoje nós vamos bater um papo aqui com o Adalberto mais a Kelly, em que, no caso, o Adalberto é formado em técnico de alimentos, tem cursos na área de informática, já teve uma série de trabalhos e, em função do dia a dia, de algumas consequências, ele acabou, para sobrevivência, foi parar na área de pedreiro. E ele conheceu, então, o Feng Shui, porque a gente estava fazendo uma modificação numa casa, onde dentro do Feng Shui, e ele foi contratado para fazer esse trabalho. Ele achou interessante, se interessou pelo assunto, e nós começamos a conversar, e eu achei interessante a ideia dele, porque ele tem um sonho, tem um objetivo, e o sonho dele é chegar a ser um grande empresário. Mas, em função das circunstâncias, já pela idade, ele não estava conseguindo entender. Então ele me pediu que eu desenvolvesse um trabalho com ele dentro do Feng Shui, para saber por que ele não estava conseguindo ainda ser um empresário do que ele quer, e em função de outros fatores também, familiar, de filhos, esposa. Então nós iniciamos esse primeiro trabalho, fui à casa dele, nós fizemos uma primeira mexida, que foi mudança de quarto apenas, não demos prosseguimento no trabalho, vamos dar agora, que nós vamos discutir a planta, a ampliação da casa, para poder criar uma condição melhor. E a Kelly, esposa dele, formada em licenciatura, estava também com dificuldade de seguir a profissão, de dar prosseguimento. Então, nessa análise, quer dizer, de pessoas que têm um potencial, mas que, por circunstâncias, às vezes é do imóvel, às vezes é o momento, e várias situações. Então, o Feng Shui ele vai identificar esse potencial que as pessoas têm e que está ali que está ali escondido, que a gente pode colocar isso para fora de uma forma como dentro de uma técnica, né? Então eu gostaria então de ouvir primeiro o Adalberto, porque que ele achou interessante e que se realmente a Kelly pode falar sobre o resultado que já estão conseguindo apenas mudança de quadro, né? A gente ainda não foi mexer, nós vamos sugerir ampliação, troca de porta, essas sugestões na casa, que a casa está em fase ainda de construção. E eu gostaria, então, com pouco tempo, né? Nós já tem um mês, acho que não tem um mês, né? Vocês estão, começamos a mexer lá na casa e parece que você já tem um resultado aí para falar para nós. Então, eu gostaria de ter esse início de vocês para ver como é que vai se evoluir esse trabalho com vocês, né? Bom, eu já consegui um trabalho, né, na área de informática. Tenho curso de formação em informática e também formado já técnico em alimentos, formado técnico em contabilidade, formado em magistério, e não pegava serviço em nenhuma dessas áreas. Parti para a área de pedreiro, né, e pintor. Aprendi primeiro, depois fui desenvolver o trabalho, e aí consegui um serviço onde estava trabalhando, aí conheci o Carlito, conheci a Vera, e aí com isso eles me apresentaram o Feng Shui. Achei interessante, vi numa aula para aprender um pouco, gostei e tive interesse, né, em querer melhorar a minha vida, a vida da minha família. Então você já acha que essa conquista do novo trabalho dentro da tua área já pode ser em função do Feng Shui? Digamos que sim, né? Que eu não tinha nada na minha área, em vista não tinha nada ainda. E de um mês e meio pra cá foi quando eu vim aqui a primeira aula, e depois já fui chamado lá para o serviço e já tá. E o serviço de lá pra cá também não faltou, né? Todo dia, direto trabalhando. Que bom. Antes faltava serviço, hoje em dia já não falta mais. O Feng Shui, ele tem aquela história. Às vezes a pessoa tem um potencial, mas ele está dentro de um imóvel que não deixa ele crescer. Ele pode ter toda uma qualificação, todo um conhecimento, mas ele não consegue ir para dentro da profissão dele. Porque a característica do imóvel não cria condição para isso. Então a suíte que você estava fazendo lá, uma casinha pequena, simples, mas a construção onde você construiu o quarto principal é um quarto que dá problemas.
Então, o que aconteceu? Você não conseguia deslanchar dentro da atividade que você estava fazendo. No momento que você foi para dentro de uma energia que tinha uma sincronia com a atividade que você desenvolve, a possibilidade se abre. Quer dizer, só uma pequena mudança do quarto você já pode considerar aí que o Feng Shui já te ajudou, porque aconteceu depois, né? Foi depois. Porque antes você não estava com nenhuma previsão de ir para uma área dentro da sua área. Estava trabalhando como pedreiro, ainda com a dificuldade. Isso. E agora está deixando de pegar trabalho. Então isso é interessante. Eu acho que a Kelly também tem já uns resultados, não é, Kelly? Tem que... na suíte que a gente estava, eu não conseguia dormir direito e via vulto. Eu via direto um vulto de um homem passando perto de mim. Agora eu não estou vendo mais. O nenê já dorme direitinho a noite inteira, ele não dormia. E eu, depois que a gente mudou para outro quarto, eu consegui passar no concurso. Não, e também eu estudava, não conseguia. Foi começando a usar as cores lá que tá na planilha e começou a ajudar. Né? Começamos. E já está até escrevendo um livro, né? Realmente, escrevendo um livro junto com o Carlinhos. Gente, olha só. Você que está aí ouvindo, tendo a oportunidade de ter esse conhecimento sobre o Feng Shui e que está com dificuldade, às vezes tenha formado numa determinada área, mas está com dificuldade, entre em contato conosco, a gente vai avaliar por que você não está conseguindo obter o resultado, aonde que você pode trabalhar para melhorar o seu resultado, né? São pessoas que têm um potencial e às vezes não conseguem deslanchar, né? E às vezes é um imóvel, o imóvel que atrapalha tudo, né? Você pegar o quarto lá de vocês, a gente faz uma análise do Feng Shui, realmente é uma energia muito desconfortável, não deixa a pessoa crescer, não deixa a pessoa evoluir, cria uma frequência de baixa frequência, aí realmente você pode ver vulto, a criança não dorme direito, tem pesadelo, vai dormir e acorda mais cansado, né? Então essas são as consequências. E você simplesmente mudou de quarto. Ainda não fizemos nenhum trabalho mais na casa, né? Vocês mudaram de quarto, passaram a usar a planilha do planejamento personal da prosperidade, aonde que te dá o seu balanço atômico e qual a tua cor ideal para você usar, né? Que eu achei interessante, como você falou que no dia que você foi fazer o concurso, você pegou lá na planilha, viu qual é a tua cor e foi com a cor que você estava previsto dentro da planilha e você chegou lá, ficou tranquilo e fez a prova, né? Isso é interessante, gente. O Feng Shui, ele não é dizer que... você pode considerar isso como o quê? É um resultado científico. Mas dentro do nosso conceito do dia a dia, né? Aí as pessoas falam, isso é um milagre. Não é, simplesmente é uma ciência. Você saiu de um quarto, foi para outro quarto e mudou toda a sua história, não é? Ele já foi para dentro da área do trabalho dele, você já passou o concurso, já estamos aí iniciando a escrita de um livro, né? Então, pela sua formação em literatura, né? Então eu tenho já há um tempo que eu estou para escrever esse livro, já tem toda a informação, é só começar a usar agora, transformar num livro toda essa informação. Então é muito interessante, gente. Então, se você que tem um potencial e que quer mudar de vida, nos procure, que nós vamos orientar através de um mapa do sistema Feng Shui, com uma técnica chamada Zui do Sul, I Ching, medicina chinesa. Então a gente tem como buscar uma solução. Existe possibilidade. Não faz milagre, mas obtém resultado. Então, meus parabéns por vocês. E nós vamos agora discutir a planta de vocês. Não é? O que pode ser ampliado, o que pode ser mexido, como é que pode se transformar num imóvel com mais prosperidade ainda, né? Porque a tendência nossa do ser humano é evoluir, crescer, não é? Você mudou do quarto, sentiu que teve uma virada na vida. Então agora vamos adequar o imóvel, porque no início você começa trabalhando de uma forma mais simples. E depois você vai começando a trabalhar na parte complexa, né? No momento que começa a entrar dinheiro, né? Você começa a ficar mais tranquilo, já tem uma estabilidade, tem uma condição, aí você começa a investir em cima do imóvel. Porque o imóvel é a nossa base.
vamos dizer assim, todo o nosso resultado positivo e todo o nosso resultado negativo está em cima do imóvel. Não tem outro jeito, né? Tá? Então, vamos agora conversar sobre a planta de vocês para ampliar e vamos fazer um estudo. É uma casa simples, mas que tem condições de transformar numa casa de um potencial energético, tanto para a saúde, qualidade de vida, para o teu filhinho, não é? Que já está dormindo direitinho, né? Tranquilo, né? Então nós vamos ter toda essa possibilidade, ok?